As eleições de 2020 estão chegando e a gente está vendo várias pessoas pedindo o nosso voto. Mas afinal, para que é isso mesmo? Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou te ensinar para que é que serve prefeito e vereador. Antes de continuar, queria dizer que esse vídeo daqui não é para recomendar voto para ninguém, tá? Não vou te ensinar como votar, você sabe muito bem quais são as suas questões, você é uma pessoa adulta, você é uma pessoa inteligente. O que eu vou fazer aqui é te ensinar o que diz a nossa Constituição. A Constituição é a lei mais importante do Brasil e ela vale para todo mundo, ela é como se fosse princípios, um norte. E aí também define quais são as responsabilidades de cada pessoa que a gente está votando. Em 2020, as eleições são municipais, então as responsabilidades que a gente tem que ver é da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores. Essas pessoas são responsáveis por gerir, organizar a nossa cidade, o lugar que a gente mora. Quando a gente fala em município, a gente fala em cidade. Mas não é necessariamente uma área urbana. Existem vários municípios, principalmente no interior do Brasil, que têm áreas rurais. O município está previsto na Constituição Federal, que é a nossa lei mais importante, nos artigos 29, 30 e 31. Nesses artigos são definidas quais são as funções e as responsabilidades dos municípios em todo o Brasil. As mais importantes, e é que a gente vê na prática, são os serviços públicos. Alguns serviços públicos, quem tem que organizar é a prefeita, são os vereadores. Então vamos lá, quais são esses serviços públicos? Transporte público coletivo, educação infantil e ensino fundamental também, saúde, parcelamento e ocupação do solo e proteção do patrimônio histórico e cultural. Então vamos lá, o postinho de saúde. O posto de saúde, que é a atenção primária, isso é o município. A creche das crianças, isso é o município. As linhas de ônibus que não estão funcionando, a passagem tá cara, tem muita gente, isso é o prefeito e os vereadores que tem que decidir, que tem que organizar essas coisas. E aí, quando eu falo em prefeitura e Câmara dos Vereadores, eu tô falando de dois poderes diferentes. Prefeitura é o poder executivo, é quem executa o que tem que ser feito. As vereadoras e os vereadores fazem parte do poder legislativo, que é quem cria as leis, quem cria as regras. Vereadoras e vereadores criam as regras e a prefeitura executa essas regras. E aí, quais são as preocupações comuns de um prefeito ou uma prefeita? Tem que saber se está tendo iluminação na rua, se estão conseguindo limpar as ruas direitinho, se está tendo merenda para as crianças nas creches, se o ônibus está lotado ou não, se a passagem está cara, se está tendo ambulância, se os postos de saúde têm seringa para atender as pessoas. Isso é responsabilidade do Poder Executivo. Por isso que uma das coisas mais importantes quando você vai eleger uma prefeita ou um prefeito é que essa pessoa seja organizada, que ela consiga ter gestão. Você tem que ouvir uma pessoa que está falando, olha, eu converso muito com as pessoas aqui dessa cidade e as mães estão reclamando que não tem creche suficiente. Eu quero organizar as creches, eu quero fazer com que as creches estejam melhores equipadas, tenha merenda para as crianças, nessa questão do coronavírus, tenha mais segurança de saúde. Gente, a luz apagou aqui atrás. Mas se você estiver curtindo esse vídeo, dá uma curtida, compartilha também com as pessoas no Zap. Se você é novo aqui, eu nem me apresentei, né? Esse é o meu canal Posso Processar, eu ensino direito de forma simples e prática. Aproveita e já deixa o seu comentário também, o que você tá achando desse vídeo, se você tá gostando. E agora partindo para os vereadores e para as vereadoras. Tá tudo nessa mesma lógica, que é cuidar da cidade. Então, limpeza urbana, iluminação, as creches, as escolas, posto de saúde, se a praça tá limpa, tá reformada. E aí são várias vereadoras e vereadores. Você não elege só uma. Prefeito e prefeita a gente elege só um. Vereadores e vereadoras tem mais de um. E aí vai depender do tamanho da cidade. Cidades maiores, tipo Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, tem maior galera. A prefeitura de Aperibé vai ter menos gente. Essas pessoas são responsáveis por criar as leis que vão organizar tudo isso que eu estava falando aqui agora. Então, por exemplo, transporte público. Vereadores e vereadoras podem criar leis para definir, por exemplo, a gente sabe que nessa cidade tem muita gente que trabalha de madrugada. Então, os ônibus têm que passar 24 horas por dia, ou então pelo menos uma linha. Uma coisa importante para você pensar nos vereadores e nas vereadoras é que também não adianta você votar num vereador que vai falar bandido bom é bandido morto. Não tem nada que ela possa fazer com relação a isso. Você tem que ouvir uma pessoa que está falando, olha, eu acho que o transporte público está muito cheio e eu tenho uma ideia para mudar isso. Porque não adianta, eu acho que está muito ruim. Tem que ter ideia, tem que ter proposta. A outra função essencial das vereadoras e dos vereadores é fiscalizar
a prefeitura. Um poder fiscaliza o outro. O poder legislativo fiscaliza o poder executivo e vice-versa. Tem também o poder judiciário, mas eu não vou falar dele nesse vídeo para não ficar confuso. Mas se você quiser, você comenta aqui embaixo. Mas agora vamos para um exemplo super prático. Digamos que em determinada cidade tenha uma creche. Tem uma creche para atender a população. Mas essa creche só funciona entre meio-dia e 3 da tarde. Não adianta ter uma creche que funciona de meio-dia a 3 da tarde. E aí, hoje, agora em 2020, você vai perguntar para os candidatos e candidatas como? Nas redes sociais, você vai ver se tem um telefone que você consiga falar com essa pessoa. Você vai perguntar qual é a sua proposta para creche. Porque eu tenho filhos e filhas e eu não consigo botar elas na creche porque só funciona de meio-dia às 3. Ou então, não, porque a minha cunhada... Não, porque eu não consigo deixar com o meu sogro todo dia e aí as minhas crianças ficam sozinhas em casa. Digamos que essa é a coisa mais importante para você nesse momento. E digamos que tem uma candidata que vire e fale, não, eu vou correr atrás disso. Eu vou criar uma lei para aumentar o horário de atendimento das creches. Digamos que essa pessoa se eleja, essa pessoa ela vai propor uma lei para a Câmara dos Vereadores. E aí, quando ela propuser essa lei, as outras pessoas que foram eleitas para vereadores e vereadores vão falar, essa lei aqui parece razoável, vamos sim. E aí aprovam uma lei que ao invés de meio-dia às 3 da tarde ser o atendimento da creche, agora a creche vai funcionar de 8 da manhã até as 10 da noite, para atender o máximo de pessoas possíveis. Poxa, super legal, não é? É uma ideia muito boa e que muita gente precisa. Mas agora essa lei precisa ser efetivada. E quem é que executa a lei? O Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo Municipal? A Prefeitura. Então, digamos que tem uma prefeita que foi eleita agora em 2020. Em 2021, quando essa lei passar, essa prefeita vai falar, tá bom, a creche agora não vai funcionar de meio-dia às 3, ela vai funcionar de 8 às 10 da noite. Isso quer dizer o quê? Vai precisar de mais espaço, vai precisar de uma cozinha maior, porque vai ter mais gente para atender, vai precisar contratar mais pessoas, porque as pessoas que você tinha contratadas, elas trabalhavam só naquele horário, agora você vai ter um horário muito mais extenso. Agora a prefeita, ela vai começar a fazer editais, licitações, concursos públicos, para fazer com que a creche, que antes era uma casinha, com 2 cômodos, agora seja um prédio de 2 andares, para atender todo mundo. Então vai ver onde que vai ficar, vai ver quem é que vai construir essa creche, vai ver qual a melhor geladeira e qual o melhor fogão industrial, e quantas pessoas vai ter que contratar para fazer as merendas e para cuidar das crianças efetivamente, né? Nesse processo todo, vai estar lidando com dinheiro público. E quem é que vai fiscalizar para ver se não está tendo algum desvio, ou então para ver que, não, essa geladeira aqui ela tá muito cara. Nessa outra empresa ela estava menor, por que a gente não pagou o menor preço? Quem vai fazer isso, o papel de fiscalização, são as vereadoras e vereadores. Por quê? Porque eles tiveram a ideia. É o dinheiro de todo mundo. Essas pessoas estão sendo pagas para se preocuparem com o nosso dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouco mais tranquilo de entender. É sempre muito difícil falar sobre essas coisas na prática. Mas comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostou, dá uma curtida, que aí eu sei que vocês gostaram. E até a próxima. E a gente vai ficar... E depois disso a gente fica de olho, né? São 4 anos. E é super importante a gente exercer esse direito de escolha com bastante consciência. A gente sabendo exatamente o que tá precisando e ficando de olho. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!